O relógio marcava 8h47 da noite. A última aula do dia se arrastava na sala 206 do prédio de ciências do IFPI. 20 alunos, exaustos, anotavam a matéria sobre doenças infecciosas. A ironia. Mal sabiam eles que, em questão de minutos, a teoria se tornaria uma realidade estarrecedora. A professora Carla, com sua voz serena, explicava os diferentes tipos de vírus e bactérias, enquanto alguns alunos lutavam contra o sono, outros contra a vontade de fechar os olhos. Lá fora, o céu começava a ganhar as cores vibrantes do luar. Ninguém poderia imaginar o pesadelo que os aguardava. Um cheiro forte, acre e pútrido tomava conta do ambiente, impregnando cada canto da sala. Os alunos começaram a tossir, abanando o ar com as mãos, tentando em vão se livrar do odor insuportável que parecia penetrar suas narinas e pulmões. A professora Carla, com os olhos marejados e a voz trêmula, interrompeu a aula, confusa e preocupada com a origem daquele cheiro horrível. Marcos tossia sem parar. Seu rosto agora pálido como cera, os olhos lacrimejando e a respiração ofegante. Ele se levantou cambaleante, derrubando a cadeira com um estrondo que ecoou pela sala, aumentando a sensação de caos. Seus olhos pareciam que iam saltar das órbitas, arregalados de puro terror e desespero. Os outros alunos se afastaram, aterrorizados, enquanto Marcos levava as mãos à garganta, como se algo o estivesse sufocando, o pânico se espalhando rapidamente entre eles. De repente, num movimento brusco, Marcos se curvou e vomitou no chão um líquido viscoso e escuro, parecendo piche, que se espalhou rapidamente pelo piso. O odor se tornou insuportável, sufocante, fazendo com que todos os presentes se sentissem nauseados e desesperados. Alguns alunos gritaram em pânico, outros taparam o nariz e a boca com as mãos, tentando em vão conter o vômito que subia pela garganta, o caos se instalando na sala. Mas o pior ainda estava por vir. Algo sinistro parecia estar prestes a acontecer. O líquido no chão começou a borbulhar, emitindo um som assustador que fez todos prenderem a respiração, liberando um gás esverdeado e translúcido, que se espalhava lentamente pelo ar. Uma névoa densa e sinistra se formou rapidamente, envolvendo tudo em seu caminho, como se tivesse vida própria, espalhando-se pela sala como um fantasma faminto, engolindo cada objeto e pessoa que encontrava. A professora Carla, em pânico, gritou para que todos abrissem as janelas, mas já era tarde demais. O gás já havia tomado conta do ambiente. O gás já tomava conta da sala, envolvendo a todos em uma nuvem sufocante e sinistra, deixando um rastro de medo e desespero. A sala de aula 206 se transformou em um pandemônio. O que começou como uma aula normal rapidamente se tornou um cenário de pesadelo. Gritos de terror e tosses histéricas ecoavam pelo ambiente, abafados pela névoa esverdeada que agora dominava tudo. A névoa parecia surgir do nada, espalhando-se rapidamente e envolvendo todos os presentes. Alunos corriam de um lado para o outro, cegos pelo pânico, esbarrando uns nos outros, desesperados para escapar daquela névoa mortal. O caos era absoluto, com carteiras e cadeiras sendo derrubadas no tumulto. Marcos, o epicentro daquele horror, jazia no chão, imóvel. Ele havia sido o primeiro a sucumbir, e agora seu corpo inerte era um lembrete sombrio do perigo que todos enfrentavam. O líquido preto ao seu redor ainda borbulhava, liberando o gás que transformava a sala em um inferno. A substância parecia viva, pulsando e emitindo vapores tóxicos que tornavam o ar irrespirável. Aos poucos, o pânico deu lugar a um silêncio aterrorizante, quebrado apenas pelos gemidos abafados daqueles que haviam inalado o gás. O silêncio era quase mais assustador que o caos anterior, uma calma sinistra que prenunciava algo ainda pior. Os alunos que conseguiram escapar da névoa observavam a cena, horrorizados, sem saber o que fazer. Eles estavam paralisados pelo medo, incapazes de ajudar seus colegas ou de fugir para um lugar seguro. Seus colegas, antes normais, agora se contorciam no chão, com os olhos opacos e veias pulsando em suas peles, como se algo estivesse os corroendo por dentro.
A transformação era rápida e dolorosa, deixando todos em um estado de agonia. Então, em um movimento rápido, os infectados se levantaram. O que antes eram corpos fracos e debilitados, agora se erguiam com uma energia assustadora. Seus corpos, antes debilitados pela doença, agora se moviam com uma força descomunal. Eles pareciam ter adquirido uma força sobre-humana, movendo-se com uma agilidade e poder que não eram naturais. Seus olhos brilhavam em um verde doentio, fixos em um único objetivo: saciar a fome insaciável que os consumia. A fome era palpável, uma necessidade primitiva que os impulsionava. A professora Carla, paralisada pelo medo, observava a cena, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Ela estava congelada, incapaz de reagir ou de proteger seus alunos. A última aula se transformava em um massacre. O que deveria ser um dia comum de aprendizado, havia se tornado um pesadelo vivo, um cenário de horror que ninguém jamais esqueceria. Um grito estridente rasgou o silêncio, ecoando pelos corredores vazios e sombrios da escola. Um dos infectados, com olhos vidrados e movimentos rápidos, avançou sobre a aluna mais próxima, cravando os dentes em seu pescoço com uma ferocidade inumana. O sangue jorrou, manchando o chão da sala de aula, antes imaculado, com a cor da morte. O líquido vermelho escuro se espalhou rapidamente, criando uma poça que parecia crescer a cada segundo. A visão do ataque desencadeou o caos absoluto. Gritos de pânico e desespero encheram o ar, enquanto os alunos tentavam processar o horror que se desenrolava diante de seus olhos. Os alunos restantes, em um ato de puro desespero, correram em direção à porta, pisoteando os corpos caídos, desesperados para escapar daquele inferno. Cada um lutava por sua vida, empurrando e gritando, tentando encontrar uma saída. A professora Carla, em choque, foi arrastada pela multidão em fuga. Seus olhos estavam arregalados de terror, e ela mal conseguia respirar no meio da confusão. A porta da sala, antes um portal para o conhecimento, agora representava a única esperança de sobrevivência. Cada batida do coração parecia um martelo, ecoando a urgência de escapar. Do lado de fora, o corredor estava deserto, o silêncio quebrado apenas pelos gritos que ecoavam da sala 206. O som era um lembrete constante do perigo iminente. Mas a fuga era inútil. O medo e o pânico tornavam cada passo mais difícil, e a esperança de escapar diminuía a cada segundo. Os infectados, com sua velocidade sobrenatural, já estavam no corredor, sedentos por sangue. Eles se moviam com uma rapidez assustadora, como predadores em busca de suas presas. Seus gritos guturais e cheios de fúria ecoavam pelos corredores, anunciando o fim de tudo. O som era um prenúncio de morte, uma sinfonia de terror que não deixava espaço para a esperança. A professora Carla, correndo com o restante dos alunos, sentia o gosto amargo do medo na garganta. Cada respiração era um esforço, cada passo uma luta contra o pânico que ameaçava dominá-la. Aquele pesadelo parecia não ter fim. O corredor escuro e vazio parecia se estender infinitamente. Cada sombra uma ameaça, cada som um aviso de perigo. A cada esquina, a cada porta que se fechava atrás deles, a esperança diminuía, esmagada pelo terror que se aproximava. O som das portas se fechando era um lembrete constante de que o tempo estava se esgotando.